Queridos irmãos, boa noite a todos, com paz e bem. Graças a Deus, iremos dar início a mais uma reunião de assistência espiritual de nossa casa, o Centro Espírita Isaac Lima. E para harmonizar os nossos lares, apacentar os nossos corações, a nossa irmã do grupo jovem de nossa casa, Priscila Lopes, irá fazer a leitura de uma página e logo a seguir iremos fazer a nossa prece inicial. Muita paz. Do Livro da Esperança, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Ser espírita. Doutrina espírita, cristianismo renascente. Ser espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante, através do qual principia nova era. Falase no mundo de hoje, qual se o mundo estivesse reduzido a casa em ruínas. O espírito é chamado à função da viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. Há quem diga que a humanidade jaz em processo de desagregação. O espírito é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. O espírita, onde surja a destruição, converte-se em apelo ao refazimento, onde estoure a indisciplina, far-se esteio da ordem, e onde lavre o pessimismo, ergue-se de imediato por mensagem de esperança. Assim sucede, porque o espírita reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos, nem reclamar no vizinho o clarão de um farol, quando, muitas vezes, esse mesmo vizinho espera pela chama de alguém que lhe aqueça e ilumine o coração, enregelado na sombra. Companheiro de ideal. O ensinamento espírita é a palavra do Cristo que nos alcança sem gritar, e a obra espírita, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar a ninguém. Trabalha servindo, cônscio de que cada um de nós é o agente da propaganda de si mesmo, no trabalho da redenção humana, que não nasce da violência, e sim da verdade e do amor, no toque fraternal, de espírito a espírito. À vista disso, se muito podes realizar a benefício do próximo, por aquilo que sabes, somente conseguirás renovar o semelhante por aquilo que és. Após a leitura da nossa página de preparação, que possamos nesse momento relaxar o nosso corpo, apacentar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus Pai de amor, justiça e bondade, e a Jesus, nosso Mestre, amigo incondicional de nossas horas difíceis, doutor de nossas vidas, e agradecer pelo dia de hoje, pela bênção da vida e pela bendita oportunidade de estarmos reunidos em família, como irmãos, para participarmos de mais uma reunião de assistência espiritual, aonde comungaremos o estudo doutrinário, bem como
receberemos a assistência dos bons espíritos sobre a direção e a coordenação do nosso irmão Isaac Lima, patrono, mentor de nossa instituição. E rogamos a Deus a sua permissão e as suas bênçãos para cada um de nós que iremos participar desta reunião. Que cada um seja atendido nas suas necessidades materiais, físicas e espirituais. Que haja também, Senhor, harmonia e paz em cada lar, para que mais fortalecidos cada um de nós possa continuar na difícil caminhada em busca da nossa transformação, do nosso melhoramento moral, para que as dificuldades do dia a dia, Senhor, se tornem fardos leves na nossa caminhada. E assim, Senhor, mais uma vez te pedimos para que abençoe a cada trabalhador esta noite, a cada lar, a cada familiar, Senhor, com a tua bênção, com a tua paz. Que assim seja, Senhor. Muita paz a todos. No estudo doutrinário da noite de hoje, teremos como tema os bons espíritas, que faz referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4. E o responsável pela coordenação e condução do estudo da noite de hoje será um irmão, um companheiro de nossa casa, Luiz Rosa. Que possamos prestar atenção, vibrar bastante, para que o nosso irmão se sinta amparado, não só pelos instrutores espirituais de nossa casa, mas por cada um de nós. Então, com a palavra, o nosso irmão Luiz Rosa. Olá, meus irmãos, muito boa noite. Estamos mais uma vez aqui juntos para refletirmos a respeito de um tema do Evangelho. Na noite de hoje, o nosso tema está no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 4, cujo título é Os Bons Espíritas. E eu separei apenas um parágrafo para que já sirva de reflexão inicial para todos nós. Nesse parágrafo, que é logo o primeiro, está escrito assim: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. O Espiritismo não institui uma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Bom, meus irmãos, inicialmente, Kardec, nesse nosso texto da noite de hoje, ele procura mostrar quem é o homem de bem, nesse item Sede Perfeitos. E à medida que nós vamos nos aprofundando em cada um dos itens desse texto, nós vamos descobrindo tudo aquilo que precisamos, que necessitamos muito aprender e nos esforçar para colocar em prática em nossas vidas.
porque esse é o nosso objetivo, um dia sermos homens de bem. E depois ele apresenta os caracteres do homem de bem. Kardec, propõe uma mensagem particular dirigida a nós espíritas, que é o motivo do nosso estudo de hoje, cujo título é Os Bons Espíritas. Com isso, Kardec quis mostrar que aqueles que são espíritas, para aqueles que são espíritas, a sua responsabilidade, o seu compromisso em buscar ser um homem de bem, para servir de exemplo para os outros que convivem conosco. Ele começa o texto Os Bons Espíritas dizendo que, como eu li, que bem compreendido e, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo conduz o indivíduo a tudo aquilo que caracteriza o homem de bem. Então nós vamos vendo que para que se compreenda o Espiritismo é importante o estudo, um estudo sistemático, contínuo, disciplinado das obras básicas e das obras hoje subsidiárias que esclarecem e destrincham diversos textos que Kardec nos legou. O Espiritismo não tem uma linguagem escondida, complexa, de difícil compreensão. Ele é facilmente compreendido por todo aquele que tenha boa vontade, que não tenha preconceito, que debruce sobre os textos. A pessoa vai ter condições, com certeza, de compreender o Espiritismo se desejar de fato. E aí começa a nossa reflexão. A compreensão é um primeiro passo para que nós nos tornemos homens de bem. Compreender é ter clareza conceitual, é entender muito bem as leis, no nosso caso, as leis morais, todos os conceitos, todas as leis que regulam as interações dos espíritos e dos espíritos com os homens, ter todos os princípios doutrinários de uma forma clara dentro da sua própria estrutura. A compreensão, meus irmãos, da doutrina espírita é fundamental para que o indivíduo, amparado pela razão, possa saber comportar-se. Mas Kardec lembra que não basta compreender. É preciso também sentir. Por isso que ele diz que o Espiritismo, sobretudo quando bem sentido, leva a que se atinja ao estado de homem de bem. E por que Kardec usa a palavra bem sentido? Porque não se consegue se disfarçar o que se sente. O sentimento, ele provoca em nós desejos, que nos diferenciam, que nos marcam, que nos caracterizam. O sentimento desempenha papel fundamental na essência do caráter. Sentimentos bons, caráter bom. Sentimentos sofridos, baixos, caráter sofrível. Sentir o Espiritismo significa que a estrutura da alma é tocada profundamente. Significa que a alma é atingida pelos conceitos da doutrina. Então não é só a compreensão. A alma foi tocada, foi atingida. A partir daí, esse indivíduo não tem apenas, como eu afirmei anteriormente, a razão iluminada pela clareza dos conceitos do Espiritismo, mas passa a ter esse desejo, um desejo enorme
é uma força de vontade profunda que decorre dos sentimentos próprios daquele que foi tocado por essa doutrina esclarecedora de amor. E aí, meus irmãos, não mais apenas a razão, mas sobretudo o sentimento, o coração, passam a vivenciar e a praticar, repito, essa doutrina esclarecedora e de amor. Então, nesse momento, esse que se sente compreende a necessidade da própria transformação moral. E ele começa a se incomodar com aquilo que ele ainda é. E passa a travar uma luta íntima entre o que ele aprendeu, os seus objetivos e o que ele ainda tem por conquistar. Ele fica incomodado quando tem uma conduta egoísta, quando ele apresenta ciúme, quando ele fica com remorsos, com inveja, com amargor, com rancor, com raiva. Isso passa a mexer com esse irmão que, além da compreensão, sente a doutrina espírita no seu ser. E como eu disse antes, trava uma luta intensa, diária, minuto a minuto do seu dia, para não mais incorrer nesses mesmos erros, nessas mesmas dificuldades que ele veio trazendo ao longo de infinitas existências. Quando o indivíduo sente verdadeiramente a doutrina espírita em seu ser, ele consegue nutrir forças, muito mais vontade para passar por esse processo de transformação moral, para lutar contra si mesmo, contra os seus desejos, contra aquilo que faz parte dele, mas que não o alavancam para uma vida, espiritualmente falando, melhor. Aquele que apenas conhece a doutrina espírita deu um grande passo, sim, mas não foi tocado profundamente, né? Então ele ainda não percebe, não tem forças para combater em si as suas imperfeições. E a gente às vezes precisa tomar um certo cuidado, porque é muito comum a gente ficar apenas no conhecimento, porque o Espiritismo é uma doutrina linda. Os textos elencados por Kardec, a organização desses textos é belíssima. É um conhecimento muito bem encadeado, muito bem organizado. E os textos em si, ditados por espíritos que, principalmente no Evangelho, espíritos que estão em condições melhores do que nós, ou quando não, são depoimentos fortíssimos de espíritos que passam ou passaram por situações parecidas com as nossas. Mas, se nós não permitimos que a doutrina espírita seja sentida em nosso coração, fique apenas na letra, esse passo dado foi importante, mas a verdadeira transformação ainda ficará por vir. O companheiro, o irmão, que já foi tocado pela doutrina, ele muda o tempo todo. Ele está em constante luta em si, dentro de si, contra ele próprio.
ele passa o tempo todo observando-se, buscando moldar a sua conduta, os seus pensamentos à luz do Evangelho do Cristo. E assim ele, de passo em passo, de luta em luta, consegue ir mudando, avançando, progredindo e crescendo. Essa é a diferença fundamental. É porque muitas pessoas falam, né, explicam a doutrina, conhecem as obras, acham maravilhosa, né, essa doutrina libertadora, mas ainda não foram tocados, não se preocupam com a própria formação moral. Esse seria o que Kardec caracterizaria como espíritas imperfeitos. São aqueles que conhecem, que amam a doutrina espírita, mas não foram tocados em seu ser. O princípio, eles compreendem. As leis fundamentais, eles compreendem. E, obviamente, isso é melhor do que nada. Eles deram um primeiro passo, mas não são os bons espíritas, os verdadeiros espíritas, porque ainda precisam dar o passo seguinte, o passo de sentir essa doutrina como algo fundamental para a própria transformação moral. Tudo isso que nós estamos dizendo corrobora com a frase que é colocada no Evangelho, né, está colocada em o Evangelho, que diz: reconhece-se o verdadeiro espírita, ou o bom espírita, ou o bom cristão, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então vejam, meus irmãos, é aquele que está na luta diária por se transformar. Existe assim muita beleza nessa síntese do que é o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça, gravemos na nossa mente, se esforça, e isso é importante. É aquele que se esforça, que usa da vontade para fazer a sua transformação moral. É aquele que realiza o esforço de mudar a si mesmo para domar em si as inclinações mais que já reconheça. As chamadas paixões ruins, ciúme, como eu já falei antes, a inveja, a mágoa, a tristeza, a raiva, o ódio, a maledicência e todos esses vícios morais que nós trazemos em nós ao longo de diversas existências. Então, ao tomarmos consciência de que para ser verdadeiramente espírita, esse esforço permanente é necessário e a transformação moral é condição fundamental para que nos tornemos bons espíritas. Diferentemente das diversas ciências do mundo, né, em que o indivíduo diz assim: eu sou físico, biólogo, químico, filósofo, matemático, né, sem nenhum compromisso com a transformação moral. Se você disser que é espírita, você está se obrigando a estar em constante transformação. Porque para ser espírita, não basta compreender, não basta saber. É preciso colocar ele no nosso dia a dia, utilizá-lo como ferramenta da nossa própria transformação moral. Então vamos repetir, meus irmãos. Para ser espírita, é preciso ter
compromisso consigo mesmo, de transformação permanente. Vejamos, né, que esse texto belíssimo de Kardec, ele traz para nós grandíssima responsabilidade. Para falar do Espiritismo, basta apenas a compreensão. Para pregar o Espiritismo, basta apenas a compreensão. Mas para ser espírita, mais do que falar, ensinar, pregar, é preciso demonstrar, na prática, o compromisso de ser melhor a cada dia, ou mais, ser melhor que o dia anterior. Por isso temos muita responsabilidade quando nos dizemos espíritas. Sou espírita. Essa expressão daquilo que sou deve ser um reflexo de um esforço permanente na construção de um novo indivíduo. Ninguém está dizendo que isso é simples, ninguém está dizendo que isso é fácil, mas o caminho passa por esses itens de transformação. Não nos enganemos. Não achemos que existe um atalho. O conhecimento é um passo, mas a prática da doutrina em nossas vidas é fundamental. Reflitamos, meus irmãos, se todos nós já fôssemos verdadeiros espíritas, estaríamos dando uma grande contribuição para o equilíbrio, para a paz social, uma vida melhor para todos. E esse é o nosso compromisso. Viver essa moral extraordinária que Jesus nos propôs e que o Espiritismo desenvolve e explica, de uma forma simples. Pensemos, todos os conflitos, as guerras, as lutas, todo o mal que encontramos no nosso planeta, de provas e expiações, ainda é o resultado da falta dessa vivência moral. Nós não somos culpados individualmente, mas se nós fizéssemos a nossa parte na transformação moral que nos cabe, o mundo já seria pelo menos um pouco melhor, um pouco diferente. Não existe uma solução para o mundo que nós vivemos, não existe mundo de regeneração que não passe pela mudança íntima de cada um de nós. Por esse esforço diário de transformarmos aquilo que nós trazemos em nós de problemas, de dificuldades, de defeitos morais em algo novo e melhor. E nós podemos até, porque no início eu disse assim, grande responsabilidade. Nossa responsabilidade é grande também porque nós estamos tendo acesso a todo um conhecimento com clareza, com lógica, com argumentos claros e com bom senso. Podemos compreender a moral do Cristo de forma toda especial, porque a compreendemos utilizando a razão. Não é uma fé naquilo que não se compreende. É uma fé explicada, raciocinada, demonstrada. Quando nós lemos o depoimento, no próprio livro, por exemplo, O Céu e o Inferno, dos espíritos que passaram, muitos, em situações que nós estamos passando. Nós ali temos a moral do Cristo demonstrada, do porquê devemos e do porquê não devemos ter certas atitudes.
Agora lembremos, meus irmãos, Jesus mesmo disse: muito será exigido daquele a quem muito foi dado. Nós temos a clareza conceitual e precisamos transformá-la em uma modificação permanente de nós mesmos. Precisamos fazer o bom uso dos conhecimentos espíritas, aplicando-os em nosso dia a dia, na busca de sermos bons espíritas, verdadeiros espíritas, aqueles que buscam, por meio de um esforço permanente, a transformação moral, para um dia chegarmos a possuir todos os caracteres elencados no Evangelho do homem de bem. Então, meus irmãos, o homem de bem é a nossa meta. Se nós trabalharmos para sermos verdadeiramente espíritas, chegaremos a ter um dia todas aquelas qualidades que caracterizam o homem de bem. Essa é a nossa meta, é o nosso objetivo. Mas para que nós possamos atingir a meta, temos que caminhar para ela, dando o primeiro passo, o segundo, o terceiro. Esse é o esforço de ser verdadeiramente espírita. O verdadeiro espírita dá um passo todo dia em direção a ser um homem de bem, em toda a sua plenitude, com todas aquelas características. Veja assim, então, meus irmãos, a importância, dessa mensagem que está no Evangelho, que nos posiciona como espírita. Precisamos demonstrar, pela forma de ser, pelo esforço, pela luta constante de sermos melhores, que podemos usar esse adjetivo: espírita. Muita paz para todos. Que a paz do Cristo esteja sempre em nossos corações. Graças a Deus, chegamos ao final do primeiro momento da noite de hoje. Isto é, o estudo doutrinário. E queremos desde já agradecer a nossa irmã Priscila Lopes pela leitura da página e ao nosso irmão Luiz Rosa pelo estudo que nos trouxe na noite de hoje. Com certeza relacionado a cada um de nós, espíritas, para que possamos realmente refletir sobre a importância de seguirmos o Evangelho de Jesus. Então, que possamos agora, mais uma vez, com os corações apacentados, elevar a Deus, a Jesus, a Isaac Lima e agradecer por essa reunião de assistência espiritual que recebemos na noite de hoje. E o amparo e assistência dos bons espíritos. Que em nome da misericórdia de Deus atendeu a cada um de nós bem mais do que os nossos merecimentos, para que possa despertar na consciência de cada um de nós a necessidade de seguirmos o Evangelho de Jesus, para podermos ter a paz que necessitamos e buscamos em nossos lares, em nossos familiares, com aqueles que convivemos. E assim, Senhor, agradecidos por tudo,
por todo o amparo que recebemos. Possamos, Senhor, te pedir mais uma vez a tua bênção para toda a humanidade. Hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Pedimos aos irmãos que continuem em prece, em oração, vibrando, louvando, agradecendo e pedindo aquilo que necessitam, para que a espiritualidade amiga possa atender a cada irmão. Durante o período em que o fundo musical estará sendo tocado, para que os nossos irmãos possam ir a cada lar de cada irmão que participou deste momento, bem como o lar daqueles irmãos que foram endereçados em rogativas pelas nossas preces, Senhor, para que cada um possa ser atendido, para que cada um receba a intervenção médico-espiritual, para que todos possam se fortalecer, para que as consciências possam ser despertas e para que a paz se faça presente. Que Jesus abençoe a todos, com a graça e a permissão de Deus, nosso Pai. Muita paz a todos.